E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez no outro vídeo do canal de controle automático educação.com. Meu nome é Sérgio Andrés Castanho Giraldo e eu dou as boas-vindas para você no outro vídeo do canal dedicado à área de controle. Se você é novo nesse canal, eu quero que você saiba que nesse canal estou botando os vídeos em português do meu canal principal em espanhol. Nesse vídeo em particular, a gente vai aprender a fazer uma modelagem de um tanque de nível detalhadamente passo a passo. Se você quiser ver outros vídeos relacionados com o análise de sistemas, que é muito utilizado na área de controle ou na área de modelagem em outras engenharias, dá clique aqui nesse card que está aparecendo aqui acima para que você veja os outros vídeos sobre análises de sistemas que a gente tem nesse canal em português. Vamos ver então como podemos modelar matematicamente um tanque de nível e como podemos linearizar eventualmente aquele modelo. Vamos lá, galera! Se você quiser, é possível aumentar a velocidade do vídeo para fazer a explicação muito mais rápida ou dinâmica. Vamos aprender a fazer a modelagem de um tanque de nível. Esse vídeo que você está assistindo agora é a versão em português de um vídeo que eu já tenho no meu canal em espanhol de Sérgio Castanho. E se você quiser ver mais exemplos de modelagem e de controle, convido você a dar uma olhada no meu canal. Do mesmo jeito, se você vai na descrição do vídeo, você vai chegar aqui no site do modelado matemático do tanque e aqui você poderá ver todas as equações matemáticas, os vídeos e todo o procedimento que a gente irá fazer a continuação, só que aqui já está de uma forma escrita para quando você queira fazer uma consulta rápida do procedimento matemático que vamos explicar a continuação, e também terá aqui códigos de simulação para fazer ele no MATLAB. Muito bem, é hora então de entender como é que a gente faz uma modelagem de um tanque de nível. Vamos considerar o seguinte sistema, que está conformado por um tanque. Vamos ter duas válvulas, uma válvula de entrada, uma válvula de saída. A gente terá uma vazão de entrada QE e uma vazão de saída QS. Mas, para poder entender o modelado de um tanque, é primeiro necessário que você saiba um pouco de como que a gente pode equacionar o tanque de forma estática. Vamos supor inicialmente que temos aqui esse tanquinho que tem uma altura H e vamos supor que temos uma partícula, nesse caso desse líquido que tem um tanque, vamos supor que é água para simplicidade. Aqui tem então uma partícula 1 de massa de água que está aqui na parte superior do tanque, ele está na pressão atmosférica, né? E aqui temos uma partícula 2 de água, né, que está saindo do tanque. Então basicamente essa partícula 1 terá que percorrer todo esse trajeto para eventualmente sair do nosso tanque e chegar aqui na partícula 2. Nesse caso aqui, vamos aplicar a teoria de Bernoulli, onde eventualmente então temos o ponto de referência 1, que está aqui na parte superior, e o ponto de referência 2, que está na saída dessa tubulação reta. E a gente vai supor inicialmente que essa tubulação é toda lisa, né? Reservando aqui o nosso tanque, se nós considerarmos então que a pressão manométrica entre os pontos 1 e 2 é zero, porque a gente está vendo que ele está aqui na atmosfera, e do mesmo jeito essa partícula 2 estaria aqui na pressão atmosférica. Vamos supor que o M será então a massa daquela partícula entre o ponto 1 e 2, e vamos supor que V é a velocidade da saída da partícula 1 saindo aqui pela partícula 2. Se nós aplicarmos então a equação de Bernoulli, que é a conservação de energia, que é um meio da massa pela velocidade ao quadrado, é igual a massa vezes gravidade vezes a altura. Se daqui a gente isola o V, nós vamos ver que a velocidade da partícula será raiz de 2 vezes G vezes H. E no equacionamento do tanque estático, a vazão de saída do tanque, para o caso de ter aqui uma tubulação, uma seção transversal, que a gente vai conhecer essa seção transversal com a variável S, ele vem dado pela seguinte equação. A vazão Q será igual a S vezes a velocidade, mas a gente já sabe que a velocidade é raiz de 2G vezes H. Então, essa equação representa matematicamente
a vazão que está saindo pelo ponto 2 desse tanque. No entanto, se lembramos, o nosso tanque também possuía duas válvulas. De forma geral, a vazão que circula ou que percorre através de uma válvula no estado estacionário vem dado pela seguinte equação. A vazão da válvula QV vem sendo igual a uma constante proporcional, KV, igual a uma abertura que tenha a válvula tem aquele vástago, ela vai ter uma determinada abertura, a gente vai conhecer ela como AS, multiplicado a raiz da diferença de pressão. Então, se a gente observa uma válvula, a válvula na parte esquerda tem uma pressão, na parte direita terá outra pressão. Então, simplesmente fazer a diferença dessas duas pressões e a gente obteria aquele parâmetro para obter então a vazão da válvula. Aqui então a gente vê que QV é a vazão da válvula, KV é uma constante, AS é a área de passo e por último delta de P será a pressão diferencial da válvula. Para esse problema a gente vai fazer uma hipótese e vamos supor que a vazão que está percorrendo pela nossa válvula vai ser uma vazão proporcional à área de abertura que tem nesse exato momento a válvula. Ou seja, que a diferença de pressão nesse instante, vamos considerar ela como uma pressão constante. E de forma prática, se nós supomos que temos uma válvula com um comportamento inteligente, onde nós consigamos aproximar mais ou menos a vazão que circula pela válvula como uma vazão linear, QV, em relação à abertura, a gente poderia representar a vazão da válvula, que a gente vai chamar como QS, simplesmente essa seria então a vazão que está saindo pelo tanque, seria uma constante K2 vezes a abertura, porque a gente vai considerar uma abertura linear, vezes a velocidade com que sai a vazão, que é 2G vezes H. Se você quer entender um pouco sobre o funcionamento das válvulas, principalmente a válvula de controle, que é utilizado como elemento final de controle, dá clique nesse card que está aparecendo aqui em cima para que você veja o vídeo que eu fiz relacionado com esse tópico. E vamos supor que a vazão de entrada que é a vazão que está entrando no tanque, também é proporcional à abertura da válvula de entrada, considerando que ela possui um suministro constante. Então a vazão de entrada do nosso tanque será um ganho K1 vezes a abertura da válvula de entrada A1. Contudo, é hora então de poder modelar o nosso sistema. Temos aqui o nosso tanque, temos a vazão de entrada Q, a vazão de saída QS, a válvula VE, VS. Para efeitos de entendimento, vamos dar alguns parâmetros para esse modelo. Vamos considerar que a área do nosso tanque, que vai ser um tanque cilíndrico, é de 0,5 metros quadrados. Vamos supor que a altura máxima que ele tem é de 1 metro. Vamos supor que a constante K1 da válvula de entrada é 0,05 metros cúbicos sobre segundo, que a constante K2 da válvula de saída é 0,015 metros quadrados. E nessa primeira suposição, a gente vai considerar que nós vamos deixar aberto essa válvula de entrada. Vamos supor que quando a válvula está totalmente fechada, na abertura a gente vai colocar 0. E quando ela está totalmente aberta, a gente vai considerar como 1. Nesse caso, então, vamos falar que ela está, a válvula de entrada, em 0,6, ou seja, os 60% de abertura, e a válvula de saída vai estar na metade, né? Em 0,5 de abertura. Para esse exemplo em particular, a gente irá considerar a gravidade como sendo 10 metros sobre segundo quadrado. Temos agora sim nosso sistema, temos aqui os parâmetros do modelo que a gente quer fazer. Vamos proceder então a obter a equação, a modelagem matemática e também vamos linearizar aquele modelo para obter as funções de transferência daquele modelo. Para começar a modelar um sistema desse tipo, a gente precisa fazer o que se conhece como o balance de massas. Nesse caso, como a gente já está considerando que a área é um parâmetro fixo, então a gente vai deixar a área multiplicado o diferencial de altura, a derivada de altura. Por quê? Porque se a gente vê aqui a altura, ela vai variar com o tempo, claro, dependendo da quantidade de vazão que está entrando no nosso tanque.
Então, por isso ela está numa derivada, porque ela está constantemente cambiando, né? Está constantemente mudando ao longo do tempo. E essa variação simplesmente vai ser igual a toda a vazão de entrada que está entrando, que é, menos toda a vazão de saída que sai do tanque, que é S. Mas a gente já tinha modelado estaticamente qual era a vazão de entrada e a vazão de saída. Se a gente substitui, a gente sabe que é K1 vezes A1 e que S é K2 vezes A2, que é a abertura da válvula aqui na saída, vezes raiz de 2G H, né, que é a velocidade com que sai a vazão. Então, substituindo aqui na nossa equação diferencial, vamos ter a seguinte equação. Essa então será o balanço de massas que representa a dinâmica desse tanquinho que a gente tem aqui. Se vocês veem, nesse caso, a nossa variável é a altura H. E a gente está vendo que a nossa altura H está aqui, nesse caso, nesse termo da equação, está dentro de uma raiz quadrada. Isso quer dizer que esse modelo, representado por uma equação diferencial, é um modelo não linear por causa dessa raiz estar aqui com o nosso H, que é a nossa variável de interesse, que é a altura do nosso tanque. Então, como ele é um modelo linear, vamos proceder a linearizar o modelo e obter assim a sua representação linear e sua função de transferência. Para podermos linearizar o modelo, vamos inicialmente considerar que a gente vai chegar num ponto de equilíbrio ou num estado estacionário. Para que isso aconteça no nosso tanque, tudo que está entrando tem que ser igual a tudo o que está saindo do tanque. Ou seja, nesse específico momento, o nível do tanque se manterá constante. Ou seja, hemos chegado no equilíbrio. Isso quer dizer, em outras palavras, que essa derivada aqui vai virar zero. Nesse caso, quando tudo que entra é igual a tudo que sai, ou seja, QE é igual a QS, então não existe derivada, e a gente então pode igualar as nossas expressões. A gente sabe que QE vem dado por essa expressão e QS vem dado por essa outra expressão. Essa equação aqui em particular, para diferenciar da nossa equação diferencial original, porque essa aqui já é a equação estacionária, vamos modificar aqui, por exemplo, a abertura da válvula A1, que é um parâmetro que eu posso modificar, porque eu posso modificar quanto eu quero abrir ou fechar a nossa válvula. Então, para identificar que essa é aqui a equação em estado estável, então vamos colocar aqui uma estrela, A1 estrela, e colocaremos aqui uma A2 estrela também. E para identificar também a nossa altura do tanque, o H, vamos colocar H maiúsculo O, para identificar simplesmente que é a altura no ponto de equilíbrio. Tendo isso aqui, eu posso saber qual seria a altura de equilíbrio, dependendo de como eu tenha deixado a abertura 1 e a abertura 2 do meu sistema. Então, procedemos a isolar o H0. A gente, se faz essa isolação, vamos chegar nessa expressão. Vamos subir nossa equação aqui acima. E se vocês substituem todos os parâmetros nessa equação estacionária, vamos ver que para esse caso particular, onde eu tenho um 60% de abertura na válvula de entrada e um 50% de abertura na válvula de saída, o meu nível do tanque vai se estacionar em 0,8 metros. Beleza, gente? Nós já temos qual seria o nosso ponto de equilíbrio para essas aberturas da nossa válvula. Agora, já que nós temos aquele ponto de equilíbrio, vamos proceder a linearizar o nosso sistema, a nossa equação diferencial não linear, utilizando as séries de Taylor. Nesse caso aqui, vamos inicialmente fazer a linearização com relação à válvula de entrada. Isso quer dizer que nós vamos poder modificar, bem seja abrir ou fechar um pouquinho a mais aquela válvula A1. No entanto, essa válvula de saída a gente vai considerar ela como constante, ou seja, que ela vai deixar ela fixa, né, em 0,5. Nesse caso, vai depender unicamente da abertura da válvula 1 e da nossa altura. Ela vem sendo simplesmente dado pela equação diferencial do nosso sistema, que é A vezes a derivada de altura, e a gente já tinha visto que é simplesmente essa equação diferencial aqui. No entanto, a série de Taylor fala que eu posso aproximar mais ou menos o sistema num ponto de equilíbrio se eu substituo toda a minha equação diferencial pelos pontos de equilíbrio, nesse caso A1 estrela e H maiúsculo 0, mas se eu derivar parcialmente toda essa equação diferencial, veja que toda essa equação diferencial aqui nós estamos nomeando como f para mostrar
onde que ela se acomoda na equação de Taylor. Então, derivada parcial de f, ou seja, de tudo isso, com relação a vectura 1, ou seja, vamos derivar com relação a esse termo e consideramos h sendo como uma constante, né? Isso vai multiplicar o delta de A1. Esse delta vamos conhecer como a variável desvio. Então, tudo sempre relacionado com o nosso ponto de equilíbrio que a gente considerou, né? Nesse caso, o ponto de equilíbrio para a altura é 0,8 e para a vectura inicialmente 0,6. E depois vamos fazer o somatório, mas nesse caso vamos de novo derivar parcialmente essa função, mas nesse caso com relação à altura. Veja que aqui nós temos duas variáveis, uma que é a variável de entrada, que seria A1, e outro que seria a variável de saída, que é o H. Com isso, vamos fazer esse procedimento matemático. Inicialmente, veja qual seria a variável desvio. Aqui o ΔA é simplesmente a vectura que eu poderia ter menos a vectura em equilíbrio. Veja que esse ponto aqui, nossa vectura de equilíbrio nesse caso é 0,6, ou seja que eu poderia incrementar, por exemplo, um cadinho a mais aquela vectura, por exemplo, 0,65, e eu vou subtrair com relação ao meu equilíbrio, que seria 0,6. Isso iria dar qual seria a minha variável desvio para as mudanças na abertura da válvula. Do mesmo jeito, a altura, se eu modifico um pouquinho a abertura, então a altura real vai se deslocar um pouquinho de nossa altura de equilíbrio H maiúsculo de 0. Então, sabem que ΔA1 e ΔH então, são as nossas variáveis desvio. Basicamente, se nós pegarmos a nossa equação diferencial não linear com relação a essa altura, vocês vão ver que ela efetivamente tem um comportamento aqui não linear, tipo uma parábola, e o que a gente está fazendo aqui é simplesmente, com relação à altura e à vectura da válvula no eixo X, a gente está se ubicando nesse ponto aqui de 0,8, né? Nós vamos linearizar e nós vamos ficar nessa vizinhança, nesse ponto de 0,8. E com a variável desvio, a gente simplesmente está deslocando as coordenadas que inicialmente estavam aqui para o caso não linear, a gente vai deslocar as coordenadas ou o ponto de origem aqui no 0,8. Então, estamos só fazendo esse deslocamento na linearização, porque a gente só vai trabalhar nessa vizinhança. Isso que quer dizer a variável desvio. Contudo, lembremos então que a nossa equação diferencial não linear vem dado por isso aqui. Então, como vamos utilizar ela, vamos subir aqui na tela e vamos então proceder a fazer a série de Taylor. Inicialmente, o primeiro termo, que era esse aqui, é simplesmente reescrever a equação não linear, mas nesse caso substituindo a variável de entrada pela variável de equilíbrio, que é A1 estrela, e o H pela variável de equilíbrio H maiúsculo O. Depois, o segundo termo, que vem sendo multiplicado pela variável desvio, ΔA1, é simplesmente pegar toda essa equação diferencial e derivar ela com relação a 1. Nesse caso, se a gente deriva aqui, seria derivada com relação a 1, vai dar K1, que é esse aqui, e aqui derivada desse termo, como esse termo não tem A1, então todo esse termo é zero, né? Por isso só ficou K1 vezes ΔA1. Menos, agora vamos derivar toda essa equação diferencial, mas com relação a H. Se vemos aqui, a gente não tem H, então esse termo será zero. Menos, então por isso aparece um menos. Vemos que o H está dentro da raiz. A gente pode substituir essa raiz por todo esse termo elevado a 0,5, que aí vai ficar fácil para vocês fazer aquela derivada. Como fica 0,5 ou elevado a 1 meio, então esse meio desce, por isso fica aquele 2. E simplesmente vocês fazem essa derivada, vão chegar que a derivada é todo esse termo. E lembrando que por série de Taylor, ele sempre vai ficar multiplicado por ΔH, que é a variável de desvio, e aqui fica multiplicado por ΔA1, que é a outra variável de desvio. Aqui então já a gente fez série de Taylor, a gente pode substituir todo esse termo por simplesmente sua forma compacta, que é a derivada de H sobre dt, que é simplesmente evaluado ou avaliado no ponto de equilíbrio de A1 estrela H, 0 maiúsculo, mas o resto da nossa equação. E a gente já tinha visto anteriormente que simplesmente a função de A1 vezes H é simplesmente a nossa própria equação diferencial, ou seja, A ΔH sobre dt. Então, se a gente substitui esse termo aqui, a gente vai ter essa expressão aqui aproximadamente, né? A gente está fazendo uma linearização, uma aproximação
Com isso, então, a gente consegue colocar esse termo no outro lado da igualdade, fica negativo. E como esses dois termos, ou esses dois carinhas, são iguais, a gente consegue fazer aqui uma diferença. Vamos subir aqui essa expressão. Fazendo essa diferença, vai ficar que a nossa área vezes a derivada, nesse caso seria o delta de H, porque estamos fazendo aqui uma diferença, né, com relação a esse ponto de equilíbrio, vai ser aproximadamente igual, então, a toda essa expressão. Note aqui que agora o termo que está dentro da derivada já não é mais o H, como estava na equação diferencial não linear, senão que agora a nossa variável de saída é o delta de H. E a gente está vendo que o delta de H está agora sozinho, ele já não está mais embutido numa raiz, pelo tanto, essa equação já é uma equação linear. Para efeitos de nossos cálculos, hemos chegado aqui na nossa representação linear, mas vamos substituir todo o delta de H por H barra e o delta A1 por A1 barra, né? Então, substituímos aqui simplesmente para que fique mais limpa a nossa anotação. Então, como a gente já tem aqui uma equação diferencial linear, a gente pode aplicar transformada de Laplace. Entender a transformada de Laplace é fundamental, principalmente na área de controle ou na área de modelagem de sistemas lineares. Porque com a transformada de Laplace, a gente consegue saber qual seria o comportamento dinâmico do sistema, resolvendo, claro, a equação diferencial linear. Se você ainda não viu todos os vídeos que eu tenho no canal sobre a resolução de sistemas utilizando a transformada de Laplace, dá clique aqui nesse card que está aparecendo aqui acima para que você tenha acesso a uns 4 ou 5 vídeos que eu já fiz sobre esse tópico. Fazendo a substituição e aplicando a transformada de Laplace, simplesmente a derivada vira um S, fica S vezes H barra, lembre que H barra é delta AH, né? Igual a K1 vezes a A1 barra de S, menos K2, tudo isso, e aqui simplesmente ele fica H de S. É uma transformada de Laplace muito simples. Aqui, então, a gente vai deixar o H, vai isolar os demais termos e a nossa entrada, nossa variável de entrada, que é A1, que é o que eu posso manipular, que é a nossa válvula, ela vai virar no outro lado para que fique nossa função de transferência. Aqui no canal em português já explicamos o que é uma função de transferência. É muito importante que você saiba o conceito de uma função de transferência, pois ela é muito utilizada na área de controle. No canal em português, a gente já fez um vídeo em português sobre o que é a função de transferência, e se você dar clique nesse card que está saindo aqui acima, você terá acesso àquele vídeo para que entenda tudo sobre as funções de transferência. Então, vemos que a função de transferência é simplesmente a saída, nesse caso que é a altura, dividido a entrada. Nesse caso particular, a entrada seria a abertura da nossa válvula, bem dado por toda essa expressão. Vamos deixar essa função de transferência como uma função de transferência mônica, ou seja, vou tirar esse A que acompanha o S no denominador, simplesmente vou dividir acima e embaixo por A, então vai ficar assim, K1 dividido A, e aqui vemos que o S fica sozinho e o A ficou aqui dividido. Se a gente substitui todos os parâmetros que temos aqui do nosso modelo, do nosso tanque, a gente vai chegar então na expressão final da nossa função de transferência com relação à abertura da válvula de entrada. E vamos nomear ela sendo a nossa função de transferência G1 de S, né? De forma geral. Então a gente já tem um modelo linear para essa válvula de entrada. No entanto, observe que o nosso tanque também tem uma válvula de saída. Então a gente também deveria fazer a linearização com a válvula de saída, considerando nesse caso a válvula de entrada constante e sendo como a entrada do meu sistema a válvula de saída, né? Então vamos fazer isso. Nesse caso, vamos deixar o A1 constante, vamos supor que ela vai ficar fixa em 0,6 e nesse caso eu vou modificar, vou poder variar a abertura 2, que é outra forma de eu poder manipular a altura desse tanque. Note aqui então que a saída do tanque sempre será a altura e as entradas desse sistema é a abertura da válvula de entrada ou a abertura da válvula de saída. Nesse caso, aplicamos novamente as séries de Taylor, só que nesse caso particular a gente já está fazendo com relação à abertura da válvula de saída, que é A2. O A2 estrela será novamente o A2 no estado estacionário, que seria 0,5, mas eu poderia
incrementar ou decrementar ele um cadinho com relação a esse ponto de equilíbrio e novamente com relação à saída, que é o nosso H. Se a gente lembra, a nossa equação diferencial não linear é essa aqui. Vamos então proceder a fazer séries de Taylor. A gente sabe que o primeiro termo da série de Taylor é a mesma equação diferencial, só que no ponto de equilíbrio, ou seja, substituindo o A2 por A2 estrela e substituindo o H por H maiúsculo O, que são os pontos de equilíbrio. Depois, vamos derivar, vemos, a gente tem que derivar parcialmente toda essa equação com relação a A2. Se vemos, esse termo não tem A2, então é zero. Aqui então iria o menos que vemos aqui. Vamos derivar tudo isso com relação a A2, então é fácil, simplesmente K2 vezes raiz de 2GH multiplicado por a nossa variável de desvio. Derivamos, vemos parcialmente toda a equação, mas nesse caso com relação a H. E basicamente fica a mesma derivada, né? Vocês podem virar esse 2GH como sendo elevado a 1 meio, então fica mais fácil a derivada, multiplicado o delta de H. Nesse caso aqui, a gente faz o mesmo procedimento, esse termo passa no outro lado e agora tudo vai ficar em função de A derivada de delta de H. Veja que agora a nossa variável ficou linear porque já não depende mais do H, sino que depende do delta de H, e vemos que o delta de H novamente ele não está dentro de nenhuma raiz, então já é um sistema linear feito através das séries de Taylor. Temos agora sim a nossa equação linear. Vamos de novo, simplesmente para ficar uma anotação mais limpa, substituir o delta de H por H barra, então vocês substituem tudo isso aí, e delta de A2 por A2 barra, só estamos substituindo as variáveis de desvio. E como ele já é uma equação linear, a gente pode aplicar transformada de Laplace, todas as derivadas viram S, e os restantes, por exemplo, esse delta A2, que já virou A2 barra, simplesmente é com relação a S. Só vimos nossa equação, aqui um pouco embasada, e agora daqui a gente pode isolar novamente o H com relação a A2, ou seja, estamos obtendo uma função de transferência que é a relação da saída com a entrada. Vamos obter essa função de transferência novamente de primeira ordem. Vamos deixar ele como um termo mônico, ou seja, o S vai deixar sozinho. Vou dividir acima e embaixo por A. Fica do seguinte jeito. E assim, simplesmente substituindo aqui as equações, vou chegar na função de transferência do meu sistema quando estou modificando a válvula de saída. E eu posso nomear ele como G2 de S. Então, já tenho as minhas duas funções de transferência, já tenho modelado o meu sistema de forma linear. E eu poderia considerar, por exemplo, que uma válvula, vamos supor que a válvula de entrada seja a minha entrada, e eu poderia considerar que essa válvula de saída seria uma perturbação, perfeitamente. Então, simplesmente agora, para finalizar, vamos juntar as duas funções de transferência, as duas aproximações lineares de nosso tanque, para ter agora o nosso modelo completo linearizado. Nesse caso, o nosso modelo completo de S é simplesmente a primeira função de transferência menos a segunda função de transferência. Ou seja, a altura do nosso tanque pode ser representado por essa função de transferência com relação à entrada ou à abertura da válvula de entrada A1 barra, menos essa outra função de transferência com relação à abertura da válvula de saída A2. Então, o que eu falei, por exemplo, vocês poderiam considerar essa primeira função de transferência como sendo a entrada do seu modelo e essa outra função de transferência, por exemplo, como sendo a perturbação do seu modelo. A gente já viu então como modelar o sistema, como a gente obteve um modelo não linear e como a gente linearizou utilizando as séries de Taylor e também a transformada de Laplace. Se você tem interesse em programar esse modelo que a gente acabou de fazer do nosso tanque no MATLAB, saiba que eu já fiz um vídeo explicando passo a passo cada uma das linhas do código em MATLAB. Se você quer ver essa implementação junto com a implementação de um controle PI para esse processo, eu vou deixar o vídeo nesse card que está aparecendo aqui acima para que você tenha acesso àquele vídeo. E se você quiser continuar aprendendo mais sobre a área de controle, se inscreva nesse canal dando clique na minha foto, se inscreva no canal em espanhol que tem muito mais conteúdo da área de controle e da área de modelagem, e convido você a continuar vendo nossos vídeos sobre a área de análise de sistemas. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais, galera!